Deputada Érica Cocai, agradeço pelo convite, cumprimento Vossa Excelência, também cumprimento a comissão, cumprimento os demais convidados, convidadas e presentes. E eu peço licença, senhora deputada, para delimitar o meu tema, pois eu não pretendo tratar dos aspectos políticos do caso. Eles já foram amplamente debatidos, não só hoje, muito bem, mas há muito tempo. Eu também não pretendo falar da demora injustificada da regulamentação da Convenção 51, que é por todos conhecida, né? E também não pretendo tratar, na verdade, do sistema que hoje existe a negociação coletiva, que é um parasistema improvisado, porque todos que estão aqui praticamente dele participam da negociação coletiva, mas um sistema improvisado que depende muito da boa vontade dos gestores do momento, né? Que não tem obrigatoriedade, não tem vinculatividade, não tem periodicidade e não tem mediação, né? Parece que essa principiologia de que viemos tratando há bastante tempo desse assunto, essas diretrizes, já estão esclarecidos talvez até demais, né? Nós já cansamos de ouvir de diretrizes que pode se transformar em armadilhas. Então eu delimito meu tema para tratar do que talvez seja uma armadilha. Se vocês se recordam, a negociação coletiva já esteve regulamentado por lei no Brasil. Me refiro ao artigo 240 da Lei 8.212. A linha D. A linha D. Desde 1990. A lei brasileira, federal, pelo menos para os servidores públicos federais, não nacional, mas pelo menos para os federais, ela já estabelecia esse direito dos servidores públicos à negociação coletiva. Em 92, na ação direta de inconstitucionalidade 492, o Supremo Tribunal Federal julgou essa disposição inconstitucional. Então aí talvez esteja a primeira armadilha da regulamentação, porque uma regulamentação já havida foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Então é importante mesmo que conheçamos o texto e possamos debater sobre o texto. Sobre diretrizes, já debatemos há muitos anos. Precisamos cuidar das armadilhas. E essa é uma. Por que o Supremo derrubou a possibilidade de negociação coletiva? Porque naquele momento, 92, se imaginava, e com a laconicidade da lei, que a negociação coletiva no serviço público seria muito próximo da negociação coletiva na iniciativa privada, onde a regra pactuada entre patrão e trabalhador passa a vigorar. E o Supremo disse, não, isso não pode acontecer no setor público. Por quê? Porque aqui há o princípio da reserva legal. O principal assunto da negociação de servidores, que é o remuneratório, não é o único, mas é o principal, ele depende de lei. E geralmente lei de iniciativa do Poder Executivo, pelo menos para a maior parte dos servidores. Então, o Supremo, invocando dispositivos constitucionais como artigo 61, artigo 37, inciso 10, que trata da revisão geral, mas também da reserva de lei para o assunto remuneratório, invocando esses dispositivos constitucionais que não foram alterados, disse que a negociação coletiva prevista lá na 240 de 8.112 era inconstitucional. Então, acho que essa é uma primeira armadilha que temos que evitar, que é trabalhar anos em cima de diretrizes, depois de textos, aprovação dificílima, temos ainda a barreira do Supremo. E já sabemos que a régua é alta, desde 92. Bom, mas desde 92 houve uma mudança da jurisprudência. Sim, o Supremo regulamentou, por exemplo, o direito de greve, piorando.
Não foi um favor que se fez aos servidores. Naquela época, em 2007, como dizia o ministro Gilmar Mendes durante os julgamentos, vigorava sobre greve a lei da selva. Então o Supremo precisava estabelecer marcos. O Supremo foi além e impôs, num tema de repercussão geral, 531, relatoria do ministro Toffoli, impôs o dever da administração descontar a remuneração dos grevistas. O que antes podia acontecer, agora passou a ser um dever. Então, a jurisprudência mudou, admitiu-se um pouco mais a respeito de liberdade sindical, ou menos, mas os dispositivos constitucionais que fundamentam o julgamento da inconstitucionalidade de 92 persistem. E mais, em 2015, num mandado de injunção 4.398, em 2015, o Supremo insistiu que o pedido ali era para que se regulamentasse a negociação coletiva, dada esta demora que todos conhecemos da regulamentação da Convenção 51. Pediu-se que o Supremo fizesse o que fez a respeito da lei de greve, que regulamentou, dada a ausência da regulamentação pelo Congresso. O que o Supremo disse? Não. Rejeitou o mandado de injunção 4.398. Então, embora o julgamento que me preocupa seja de 92, não há desde então mudança constitucional relevante e nenhuma nesse assunto, e mais, em 2015 o próprio Supremo rejeitou o direito à regulamentação da negociação coletiva, exigindo, portanto, a lei. Então, a minha preocupação, a minha de Robson não está aqui, mas ele vai passar aqui daqui a pouco, escrevemos entendemos que esse direito instrumental dos servidores é relevantíssimo, escrevemos uma análise, uma proposta normativa para a regulamentação, mas achamos que nesse tema temos que tomar muito cuidado, que é estabelecer uma distinção, já estou terminando, senhora deputada, há uma distinção séria que a norma deve estabelecer entre a regra pactuada entre a administração e os servidores e a regra legislada. Aquilo que se pactuar, por exemplo, a respeito da remuneração, não pode, e mais, deve ficar claro que tem que passar pelo Congresso, que tem que passar pela lei. Sem isso, sem essa clareza normativa, corremos o risco de esbarrar novamente o Supremo Tribunal Federal. Então, é só esse o meu recado mais singelo, e agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de bater e ouvi-los. Muito obrigado.